Fala, minha gente, chegamos, boa tarde. Oi, meus amores, boa tarde, linda tarde de segunda-feira pra você. Que legal estar com você nessa segunda-feira, quase começando a semana, que começou ontem, mas é o nosso primeiro momento. É verdade. Legal. E quase chegando a metade do mês de julho também. É verdade. Tempinho voando, hein? Daqui a pouco já foi. Bom, já foi uma metade do ano, Acabou, né? praticamente acabou o Agora, ano. essa segunda Passou metade o carnaval, acabou o ano. Verdade. Agora sim, bora rumo ao final deste ano e a pergunta será o que teremos feito nesse 2025. Ainda há tempo de fazer muita coisa. Hoje no programa, por exemplo, nós Quero vamos fazer mais pensar... Não quer fazer mais nada, já tá cansado. Chega. Férias? Pode- Até o final do ano. Pode manter os seus projetos aí, eu quero. Vamos Já tá descansando. cansado. Você que quer sair da zona de conforto, fica à vontade. Deixa eu na minha. É bom que abriu um espacinho pra mim aí. Abriram 3 vagas na zona de conforto. Se alguém me tirar da vaga de conforto, Não me tire da zona de conforto. vou não, abrir sai uma briga. guerra. É. Ah, mas eu ia falar o tema de hoje e desisti. Desistiu? Vai Deu dar seu preguiça testemunho. agora. Dá seu testemunho. Dá seu testemunho. Hoje é o dia de você dar seu testemunho. Por 2 ângulos, né? Todos eles, por todos eles. Vai, eu vou parar pra esperar seu testemunho, que a gente não pode impedir um. Olha, eu vou dizer pra você sobre o que é o tema, qual é o tema, e você vai entender essa gracinha, essa brincadeirinha. E Hoje vai eu vou concordar. falar sobre o Terceira direito idade. dos idosos. Eu não tenho direito de ficar chateada com uma coisa dessa? Sim, também poderia Eu não ser tenho chamado direito de acabar com essa advogando em causa amizade própria. agora. Eu não tenho? Advogando em causa própria, ele falou. Eu O acho tema que de hoje é hoje dia de é você ficar advogando aqui, em ó. causa própria. Hoje é dia de você ficar né? aqui. Aham. Vamos aqui, ó, vou apartar se der briga. Gente, ó, só pra você entender aqui, ó, no Brasil... Você ouviu que a diretora falou que é um assunto O sério. assunto sério, né? Então vamos lá. O assunto é sério, vocês que não são. Ó, são 32 milhões de pessoas que têm mais de 60 anos ou mais no Brasil. Você se enquadra nesse perfil? Não, então eu vou voltar pro meu lugar. 60 ou mais, falta 10 anos. 10 anos? 10 anos. Você vai pro seu lugar em breve. Olha só, e a gente vai falar de um assunto, gente. Um assunto que a gente sabe que tem acontecido, talvez com você que está acompanhando a gente agora, ou se não conhece alguém que vem enfrentando, sabe o quê? Alguns tipos de abuso contra idosos. Mas que tipo de abusos são esses? Só abusos, questão de violência ou falar, né? Palavras duras ali, a maneira como trata, mas vai mais além. Tem outros casos ainda que podem se enquadrar em violência ou abuso contra idosos. Precisamos falar e falar sério, porque a pior forma de abuso é aquele que é naturalizado. Então não é o abusador, deixa tudo natural, ele nem se conscientiza de que ele está causando um mal contínuo. Vamos conversar, definir, pensar em formas práticas e públicas, coletivas, particulares, a gente combater esse mal que, obviamente, afeta muita gente. Hoje, enquanto a gente conversa aqui, alguém está sofrendo por causa disso e que precisa parar de sofrer. A gente tem tudo a ver com isso. Nós temos hoje a presença de uma gerontóloga, médica gerontóloga, com quem nós vamos conversar. Ela deveria estar aqui já do ladinho da gente, mas é daqui a pouquinho. Porque ela está ali ainda nos bastidores, chegou cedo, linda, maravilhosa, sempre participando do Vida e Saúde. Hoje vem com a gente por aqui também no Entre Família, conversar com quem sabe. Vive Araújo, sim, com a gente por aqui no seu Entre Família. Ali, dá aquele tchauzinho, cadê você? Ah, lindeza! E ainda temos a sua participação, a sua interação por aquele contato. Tem mais info com ela. Josemara Mai, feliz da vida, com a visita dos pais nesse final de semana. Eu também. Você também, né? Minha Teve filha a tá família. aqui. É verdade. Minha amiga tá aqui. É verdade. Tá todo mundo Cadê? Ó, a Josemara. A Josemara no canto. Tá ali, ó. Aquecendo o gogó para poder já trazer as informações. Cadê a filha da Darleide? Tá ali, atrás das Ali, meninas ó. O também, Lucas já no vai mostrar também. Pera, ali, Olha aí. Caiu na Beleza. ilusão de achar que viria pra cá e não seria exposta. Assim, Tem a Neide também, minha amiga, que tá lá no canto, acompanhando, filmando tudo. Cadê? Olha lá, Neide. Ali, Neidinha, que vem lá do Espírito Santo. E na frente da À Neide? frente dela também quem vai participar de hoje, ela que é enfermeira, é a mãe da Tati prática. e chama-se
Lúcia. Lúcia! Dona Lúcia. Aí, ó, Lúcia, mãe daqui a pouquinho com a gente. da Tati. Sabe o que ela me disse? Ah. Me peça tudo, só não me mande olhar pra câmera. É mesmo? Aham. Eu falei, deixa que eu faço isso. Tamo junto aí, ó. Muito Boa. bem, meus amores. Vamos para aquela pausa bem rapidinho. Já estamos de volta no seu Entre Família, pode? Pode? É. Já anunciou? Até já. Amores, de volta. Pergunta do dia. Para você que interage com a gente toda semana. Tem gente que é assim, interage em todos os programas. E a gente fica tão feliz que você é parceirinho nosso, parceirinha nossa por aqui. E a gente quer saber hoje o quê? Hoje nós queremos saber de você, amigo, amiga aí da Novo Tempo, do nosso Entre Família. Você já presenciou algum tipo de violência contra algum idoso conhecido? Alguém aí do seu convívio familiar, ou talvez amigos, ou não, talvez estava em um supermercado, talvez em um consultório, algum lugar você presenciou ali, puxa vida, isso não deveria estar acontecendo, né? Um descaso contra um idoso. Presenciou algo semelhante? Compartilha com a gente, manda aqui no nosso WhatsApp 12983150249. Compartilhe sua experiência, se você já viveu algo semelhante também, tá bom? Esperamos a sua interação. Muito bem. E pensar que a gente pode naturalizar um convívio com as pessoas de modo geral, de modo agressivo, mas um idoso, e você trouxe esse assunto agora há pouco, sobre naturalizar a violência. Isso é comum porque a gente vem de um país cuja construção, a formação dele é uma violência. O primeiro ato que gera Brasil é um ato violento. Então a violência é a nossa maneira de viver. E isso gera um grande problema. A gente naturaliza e aí quando alguém fala que aquilo é violência, a gente fala que ai, como as coisas estão tudo diferentes hoje, esse monte de mimimi, não posso mais ser violento, que ruim. E a coisa que eu mais escuto todo dia é alguém assim, não me deixam mais ser violento. Antigamente era mais fácil, era só ridicularizar todo mundo. Não existia bullying. Não existia nada dessas coisas, né? Aí isso é muito complicado, a gente não respeita as dores do passado nem do presente. Precisamos colocar isso sob exposição para haver reflexão. Né, Josimara Mai? Que tá toda feliz com essa semana, esse final de semana fofo que você teve. Ah, maravilhoso. Meu pai acabou de mandar a mensagem, minha mãe, ele tá dirigindo, minha mãe colocou o celular perto dele, ele mandou assim, minha filha, você chega lá, a primeira coisa que você vai fazer é falar, mandar um beijo para o meu pai, para minha mãe, para minha avó, que estão viajando, quase chegando. Falei, tá bom, seu pedido é uma ordem, então aqui está o seu beijo, meu pai. Ô, Josimara, o seu pedido sempre foi uma ordem, agora mais do que nunca. Por que eu não vou Abraço, obedecer? seu Tito. Beijo, querido. Maravilha. Tito, a mãe é a dona Marli e a vozinha Celita. Isso aí, fizeram um Boa bom viagem. passeio. Deus está cuidando bastante deles. Amém. Mas hoje, no nosso Mais Info, vou trazer alguns dados sobre o assunto de hoje, viu? Vamos conversar sobre isso, do porquê é tão relevante falar sobre isso. Também sobre as inscrições do FIES, já estão abertas, então quem tem interesse já pode se inscrever. E por fim, trazer alguns dados aí, atualizações sobre a fraude no INSS, um assunto que é tão relevante, de grande importância para muitos aposentados e pensionistas. Mas tudo isso depois da nossa vinheta. Já começa o nosso momento aqui com uma informação importante para quem está sonhando em fazer uma faculdade. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do FIES, E se você ou alguém aí da sua casa quer fazer um curso superior numa faculdade particular e precisa de ajuda para pagar, essa pode ser a chance. E olha, as inscrições vão até o dia 18 de julho, próxima sexta-feira. Para esse semestre, o MEC está oferecendo mais de 44 mil vagas. Então, se você quer se inscrever, basta acessar o site acessounico.mec.gov.br. Até reforçando aquilo que conversamos na sexta-feira, né? Lembrando, gente, site certo, sem ser golpe, é no gov.br, tá bom? Esse é o certinho o endereço para você acessar. É tudo gratuito, viu? Você não vai precisar pagar nenhuma taxa. Com o FIES, o estudante consegue financiar as mensalidades de cursos de graduação presencial em universidades privadas e assim já consegue ingressar. E o valor financiado vai depender da renda mensal da família. Mas, Jô, quais são os requisitos para se inscrever? Vamos para a tela que eu vou te explicar certinho, tá bom? Vamos lá. Para você se inscrever, caso queira
participar do FIES, necessário ter feito o Enem a partir de 2010. Então, em algum momento, ter feito o Enem. Ter tirado pelo menos 450 pontos de média nas provas e não ter zerado a redação. Importantíssimo, viu, gente? Ter renda bruta familiar mensal por pessoa de até 3 salários mínimos, o qual é R$ 4.554. Agora, se você se encaixa nesses critérios e tem interesse, corre lá e faz a sua inscrição até sexta-feira. E quem sabe não é o primeiro passo aí para você conseguir o tão sonhado diploma, não é mesmo? Quem não quer, né? Essa é a oportunidade certa. Agora, eu mudo de assunto por aqui porque tem uma atualização importante sobre a fraude no INSS. Muita gente foi prejudicada com descontos indevidos nos seus benefícios. E o governo abriu uma possibilidade de receber esse dinheiro de volta por meio de um acordo de ressarcimento, tudo sem precisar entrar na justiça. Mas tem um detalhe, só pode aderir quem fez a contestação do desconto e não recebeu resposta das entidades envolvidas, tá? Então dá uma olhadinha lá. E se esse for o seu caso ou de alguém aí da sua casa, é possível aceitar o acordo de duas formas. Pelo aplicativo Meu INSS, que já mostramos aqui para você, ou presencialmente nas agências dos Correios. Vamos para a tela que eu vou te mostrar o passo a passo pelo aplicativo Meu INSS, tá bom? Então vai aparecer lá para você, abrir o aplicativo, você vai acessar certinho, colocar seu CPF e senha. Colocou, deu certo? Ótimo! Vai aparecer para você consultar pedidos. Clica ali e vai aparecer também cumprir exigência em cada pedido, caso você tenha mais de um, né? Aqueles que tiveram mais de um desconto vão ter essa opção também. Role a tela até o último comentário e leia, gente, com atenção. É um termo no qual você vai ter que aceitar. Viu? Tá tudo de acordo, você aceita, pronto. É só selecionar sim. E aí, clicar em enviar. Jô, não consegui anotar. Tira uma fotinha aí da sua TV, tá bom? Tira um print do seu celular para você conseguir fazer esse passo a passo direitinho, sem erro, tá bom? Tirou? Tranquilo? Agora pronto, gente. É só aguardar o pagamento no seu benefício, que vai chegar direto para você. Agora o valor, como eu disse, vai cair na sua conta, você recebe o benefício sem precisar enviar nenhum documento. Os depósitos começam no dia 24 de julho, com lotes diários de até que sejam aí resolvidos todos os casos, né? A expectativa do governo é que sejam feitas todas essas devoluções até o final de julho, para que assim todo mundo seja atendido. Agora, se você já recebeu uma resposta da entidade, o governo informou que essas situações continuam em análise e não serão incluídas de imediato no cronograma de ressarcimento. Tá com dúvida? Dá uma olhada lá no aplicativo para ver se você recebeu alguma resposta. Passou de 15 dias, até então não recebeu? Então é bom você já ver essa questão do termo. E tem mais uma informação aqui importante. O sistema continua aberto para contestação até pelo menos aí no mês de novembro. Então, se você não fez, se você ainda não recorreu, não foi atrás do seu dinheiro, do seu direito também, corre que ainda dá tempo, tem até o mês de novembro. Muitas pessoas estão enfrentando dificuldade de conseguir acessar. O governo também ofereceu um suporte, né? E a gente vai trazer atualizações a cada novidade que aparecer para manter você aí de casa informado, até porque muita gente quer saber como que vai resolver essa situação, que, querendo ou não, é o dinheiro das pessoas, né, que está envolvida ali. Então é importante a gente ficar de olho. Um escândalo. Exatamente. Enfim, muito obrigada, Josemara Maia. Você ainda volta com mais notícias hoje? Eu volto para fechar agora, tá bom? Tá. Prometo que vai ser rapidinho você de casa, tá bom? Para fechar esse nosso momentinho aqui, tenho dados que mostram a importância de falar sobre o programa de hoje. Só nos primeiros meses de 2024, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu mais de 42 mil denúncias de violações contra idosos. Esse número é bem maior do que o registrado no mesmo período de 2023, que teve cerca de 33 mil casos, e de 2022 com mais de 19 mil denúncias. É muito alto, né? Entre os tipos de abuso mais comuns em 2024, aparecem a negligência com 17,5%, exposição a risco à saúde com 14,6%,
tortura psíquica com 12,8%, maus tratos com 12,2% e violência patrimonial com 5,7%. Então, diante disso, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania reforça que o Disque 100 está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, para registrar denúncias, orientar a população e compartilhar informações importantes sobre os direitos humanos, tá bom? Esse canal pode ser acessado por ligação gratuita, é só discar 100. Ou caso você queira denunciar pelo WhatsApp, é só colocar o DDD 61, o número 996110100 ou pelo Telegram. Acredito que está aparecendo aqui na sua tela. Afinal, denunciar é uma forma de proteger e garantir o respeito a quem tanto precisa e como é necessário também, não é mesmo? É isto. Muito obrigada, viu, Josemara? Agora eu fico sem surpresas, viu? Acabou mesmo nosso Momento Mais Info. Um beijão para você aí de casa, um beijão para vocês também. Um bom programa. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, Jô, pelas informações. E são dados realmente alarmantes, né? Que a gente precisa abrir os olhos para essa realidade. Talvez dentro da sua casa não está acontecendo, mas na casa vizinha ou talvez próximo a você também esteja acontecendo e a gente precisa ficar ligado em tudo isso, né? Vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto aqui e para somar a nossa conversa, eu vou ali naquele espaço da cozinha, onde já tem um chazinho. Do que será o chazinho de hoje, hein? Tem um chazinho gostoso aqui, tem um biscoitinho, bolachinha, não sei, depende da região do Brasil. Vivian, Olá, tudo bem? Prazer. Prazer é nosso em recebê-la, Vivian, que é gerontóloga, é isso, Vivian? Eu sou psicóloga. Psicóloga. E meu mestrado em gerontologia social. Gerontologia, entendi. Explica pra gente um pouco mais sobre essa formação que você fez. Enquanto isso, você vem no chazinho aqui, viu? A gerontologia é a área do conhecimento que vai estudar o processo da velhice e o envelhecimento. Então, tirando os aspectos biológicos, que seria da área da geriatria, a gerontologia social vai pensar nos aspectos psicológicos e sociais que estão envolvidos, tanto o envelhecimento quanto a velhice. Certo. Até pra gente contextualizar um pouco mais, quem está em casa em especial, sobre esse termo que a gente traz aqui do abuso contra idosos, que a gente viu nos dados ali, né? A negligência, trazendo o maior percentual, né? A negligência. Tem palavras rudes, né? Contra os idosos, violência verbal e também física. Além dessas, a gente sabe que existem outros tipos de violência, de agressão contra os idosos, né? Sim. A gente caracteriza ou a gente olha para chamar de violência toda ação ou omissão que possa colocar, pensando em violência contra o idoso, uma pessoa tanto em risco físico, risco psicológico, risco patrimonial ou risco de morte mesmo, em qualquer ambiente, tanto no ambiente público quanto no ambiente privado. Então, não é só dentro de casa ou não é só fora de casa que isso pode acontecer. Em qualquer ambiente, qualquer questões que possa botar a pessoa em risco, a gente considera uma violência. E aí, como você... ali no Mais Info a gente estava falando, a gente tem alguns tipos de violência. Quando a gente fala em violência, geralmente a gente pensa primeiro em violência física. Verdade. Que é quando a gente vai bater, quando a gente empurra, quando a gente faz alguma coisa nesse sentido. Mas quando a gente fala de idosos, o maior índice de violência mesmo é o tipo que a gente chama como negligência. Então é quando a gente se omite algum tipo de cuidado. Então, o que a gente caracteriza por negligência? Então, é quando a gente deixa de oferecer algum tipo de cuidado, por exemplo. Então, não dar alimentação, não dar a medicação de forma correta. Leva as consultas que deveria levar. Exatamente. Né? Isso a gente considera também como uma violência, um tipo de violência. A gente tem a violência psicológica, que é a forma como a gente trata, com as palavras que a gente trata. A gente tem uma violência que pode ser financeira. Então, e isso tem muito, porque eu já até vi, dentro de algumas pesquisas ali, se enquadra nesse ponto aquele que os idosos são quem mantém a casa e muitas pessoas ficam ali, grudadinhos, né?
só sugando, digamos assim, da renda daquele idoso. E até eu estava vendo um caso que aconteceu não há muito tempo no Rio de Janeiro, onde um idoso já havia morrido Alguns meses, mas a família que dependia, digamos, não que dependia, né, mas que queria ficar dependente daquela renda ali, não fez nada para continuar recebendo. Sim. A gente tem uma realidade hoje, por exemplo, das realidades bancárias, que a gente precisa ver muito a questão do aplicativo, a gente é muito mediado por estes meios. E os idosos, alguns deles têm dificuldade de acessar as questões bancárias por isso. E por conta disso, às vezes, mesmo deliberadamente, dão seu cartão ou seu acesso para outras pessoas manipularem, a fazerem as contas. Então, é importante que a gente fique atento, porque pode ser considerado uma violência aquilo que a gente faz intencionalmente. Então, deixa eu pegar o dinheiro dele, fazer um empréstimo no nome dele para pegar algum benefício, ou mesmo não intencionalmente. Porque se a gente está fazendo alguma coisa ou fazendo alguma manipulação financeira sem autorização do idoso, mesmo que não seja ali na maldade para se dar bem, isso pode ser considerado crime e uma violência também. Então, é importante que a gente esteja atento a isso. Verdade. E é importante a gente lembrar da amplitude que Deus nos coloca para pensar no conceito de honra. A gente pode chamar de abuso, chama de violência, chama de uma porção de nomes, e a Bíblia chama tudo isso aí de pecado. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Em que condições essas pessoas devem ser honradas? A Bíblia não especifica que tipo de acesso à tecnologia essa pessoa precisa ter para ter dignidade. A Bíblia também não diz que tipo de passado ela tem que ter, que tipo de escolaridade essa pessoa tem que ter, que tipo de renda essa pessoa tem que ter para ser tratada com honra. Ela diz que ela deve ser tratada com honra simplesmente porque ela deve ser honrada pelo fato de ser mãe ou ser pai, e esse mandamento não prescreve. Ele deve ser seguido em qualquer momento da vida, fundamentalmente quando a pessoa ela está numa idade avançada. Quando a gente fala e pensa em dignidade, a gente tem que falar de dignidade de uma forma ampla, de uma forma acessível. Eu queria falar para você que está pensando exatamente nisso. Como eu faço para sair de onde eu estou e como eu faço para acessar alguma coisa que eu não conseguiria de outra forma? Talvez a sua dificuldade seja em ter, eu gostaria de ter uma dessas revistas que nós oferecemos o tempo todo, ou saber um pouco mais de Deus e da Bíblia, mas você tem mais dificuldades porque aquele material deve ser lido. Isso pode ter muitas razões. Talvez você não tenha a escolarização que era necessária para ler aqueles artigos, ou não consegue enxergar da maneira correta, ou simplesmente se sente mais confortável e absorve melhor o saber se aquilo for falado, se vier em áudio. E é para você, de uma forma especial, que alegremente a Novo Tempo oferece o estudo da Bíblia, o Deus que fala, porque ele é exatamente assim. Você manda uma mensagem de áudio no WhatsApp da Esperança e essa mensagem vai redundar e vai voltar para você em 16 lições narradas e com aquele fundo, aquele clima que te coloca dentro da história e do estudo, e você vai aprender mais da Bíblia do jeito que você gosta de aprender. São narradas pela voz do pastor Neumoel Estina e tem todo aquele preparo carinhoso para que você aprenda de Deus mais e mais, ouvindo o Deus que fala. Você quer saber como que você faz isso? É 0 operadora 12 98244 4449. É o WhatsApp da Esperança. O WhatsApp é 12 98200 0062. Esquece o primeiro, hein? 12 98200 0062. Manda mensagem, recebe a mensagem desse jeito assim, perfeitamente. Muito bem, esse material está simplesmente lindo em todos os sentidos. E nós vamos para o intervalo, voltamos ainda conversando sobre o assunto de hoje e queremos você aqui com a gente. Nós teremos uma enfermeira que vai dar algumas dicas muito importantes também. A gente vai e já espera você. Até já.
Estamos de volta por aqui no seu Entre Família, coisa boa, hein? Um chazinho por aqui, um biscoitinho também. E aí, tem um chazinho? Aproveitou o intervalo para fazer aquele chazinho gostoso para acompanhar a gente? Ah, tá trabalhando, não tem como, mas fica tranquilo, fica junto com a gente. Estamos juntos aqui falando sobre o cuidado com os idosos, né? Abusos. E conversando até aqui com a Vivian, a gente trouxe alguns, né, Vivian? Alguns casos que se tornam violência, abuso intencional, enquanto outros que acontecem dentro de casa que são intencionais. Você até comentou isso. O que seriam esses casos que não são intencionais? A maior parte das violências que são perpetradas contra idosos são feitas por familiares. E a gente tem algumas situações que expõem ao risco que isso aconteça. Um é o estresse do cuidado e que isso pode ficar pesado em algumas vezes. E algumas vezes é não saber fazer o cuidado corretamente do idoso. Então, uma das questões que é muito importante é a gente saber que tipo de cuidado é adequado que a gente ofereça. O preparo com a casa, muitas vezes, né? Tapete, no banheiro, algumas coisas para auxiliar também, seria isso? Isso é importante. Ou algumas vezes, por exemplo, um pouquinho mais de remédio não tem problema. Talvez para uma pessoa de meia idade ou um jovem não faça, mas para o metabolismo de um idoso que funciona de uma outra forma, pode fazer diferença. Certo. Então é bom a gente ter esses cuidados atentos a isso. Até agora no inverno, por exemplo, mas não está tão frio assim, e o pai ou a mãe, no caso, né, avô ali, não precisa ficar de meia o tempo todo, não precisa ficar de casaco, não sei o quê. Existe isso também. Sim. Eles sentem um pouquinho mais de frio, né? É comum que sintam mais frio também, então temos que ficar atentos. Eu estou aqui pensando de que há muitos idosos que eles têm uma excelente autonomia ainda. Eles são autônomos em todos os sentidos. Eles dão conta da vida financeira, dão conta do médico, dão conta das compras, eles dão conta da casa, da vida. Mas quando a gente está pensando nesse idoso que carece que alguém ponha uma meia, que alguém pense na sua nutrição, nos cuidados, como nós estamos dispondo a partir de agora, já que falamos antes identificando dos abusos, da violência praticada, é disso que se trata. Há idosos que neste momento são dependentes dos seus familiares, nos cuidados dos seus familiares, num processo de perda da própria autonomia. O que é muito delicado, isso daria para a gente conversar ainda bastante sobre, porque gera sofrimento, não é, Vivian? Gera sofrimento. Esse indivíduo, ele percebe que ele já não tem mais energia de antes, que ele já não atua na família como antes, e isso é alguma coisa que dói profundamente, porque eles estão conscientes de que saem um pouco daquela rotina, um pouco não, estão saindo da rotina da sua autonomia da vida para a vida. E a gente sente a dor, ele sente a dor de se ver como peso. Exatamente. Ou seja, qual valor eu tenho? Se a gente não tiver uma construção de um valor que vai além daquilo que ele entrega ali nas coisas práticas da vida, ele vai começar a ser desumanizado. Exatamente. Né? Enquanto a Vivian falava ali, é a gente pensar como que é a lógica de pensar o outro como outro. Então, eu não preciso de tantos cobertores, mas o outro não sou eu. Então, pensar o outro como o outro é a lógica primeira de qualquer forma de tratamento digno. Gente, isso é tão singular, e eu já vou chamar para cá a Lúcia, que é enfermeira. Ela vai ajudar a gente a pensar em alguns cuidados com relação a este idoso que carece da nossa atenção mais aprimoradamente. Ela Seja muito bem-vinda, Lúcia. Bem-vinda, querida. Muito bom tê-la aqui. E aí, nós temos aqui dispostos alguns objetos que vai nos levar a pensar sobre atitudes de cuidado com os idosos. Aí tem aqui do meu lado uma tigelinha. Isso vai remeter a comidinha que a gente vai fornecer. Aí eu vou contar uma historinha, vejam só. A minha sogra mora comigo. Hoje de manhã fiz um café da manhã com mais variedades e tal. E aí, por fim, eu disse, tem mingau de aveia com frutas. Você quer? Ela já tinha comido de outros alimentos. E aí ela disse assim, não, eu não gosto de mingau. Eu disse, mas eu te dou mingau todo dia. Ela disse, porque você me dá. E assim, ela poderia dizer, mas ela come, porque assim, né? E eu achando que estou arrasando.
com mingau de aveia, Vivi, com fruta picadinho, coisa mais bonitinha. Então hoje teve chá de revelação lá na sua casa. Com intenção de como é, Aleixo. Hoje teve chá de revelação. Lá, Exatamente. Mingau de revelação. Mingau de... Descobriu depois de anos que ela não gostava de mingau. Muito Então, pra importante. agradar. Eu conto da minha própria história. Minha filha estava lá e ela viu isso. É uma cena que, assim, eu tô até agora pensando, cara, ela come mingau todo dia e ela não gosta de mingau. Me ajuda aqui, amiga. Pois é. Beijo, Saló. Então, isso que você falou agora é muito interessante porque normalmente quando a gente mora com alguém, né, realmente a gente não gosta, tudo que, por exemplo, a pessoa oferece, você acha que é falta de respeito ou de educação você dizer que não quer, que não gosta, né? Eu já ouvi pastores falar, eu fiquei uma vida inteira comendo mamão e odiava mamão, mas a minha esposa fazia com tanto carinho e eu comia, Mas né? no caso do pastor Então, Bulhão, ele aprendeu a gostar do mamão. Na minha sogra, já ela tem não aprendeu. uns bons tempos, eu acho que ela não vai aprender a gostar. A sogra ela aprendeu a gostar da Darlene. O que já é muito. Mas continua não gostando de mingau. Pois é. Então, em relação à comidinha, né, a gente vai falar realmente especificamente em relação a essa época do ano, né, o inverno, onde nós como idosos devemos realmente nos preocuparmos com a nossa alimentação. Né? A nossa alimentação, ela não pode ser uma alimentação pesada, né? Principalmente à noite, né? Então ela pode comer bem de manhã, pode ter um almoço gostoso, né? Também não pode ser com muita variedade e nem muito, né? Um excesso. Mas à noite seria muito importante que a família, quem cuida, ou até o mesmo idoso, eu sou idosa já, e hoje mesmo eu ainda cuido de mim, da minha alimentação, tenho a minha própria autonomia. E muitos não têm mais, né? Moram com os familiares. Então, à noite principalmente, uma sopinha ou um caldo, não precisa ser aquela sopa muito cheia de muita coisa, muito forte, que a gente até fala, né? Lúcia, mas tem que gostar. A minha sogra não gosta. Ela não quer caldinho, eu já não faço caldinho pra ela. Aí ela não quer a sopa, eu já não faço a sopa pra ela. Ela gosta de tapioca. Ela tá no quarto, às vezes, aí eu falo assim, sogrinha, não vou, não quero comer. Eu falei, é tapioca, eu vou. Então, eu acho você que tem que saber que né? Exatamente, é importante você também perguntar, né? Porque tem duas questões muito importantes na alimentação. É a nutrição, mas a alimentação é um senso de prazer. De prazer, exatamente. Não porque ótimo ela tomar um caldinho quentinho à noite nutritivo, é ótimo. Você também pode muitas vezes conversar e explicar para ela em relação a o que aquilo vai favorecê-la, então, entendeu? Peraí, ó. Ô, Saló, a aveia é altamente nutritiva, as frutas, as castanhas, as sementes. Então, talvez você precise continuar comendo esse gagal, porque é bom para você, meu amor, tá? Beijo. Eu acho lindo momentos de reconciliação. Tem Pois é. um outro ponto pensando na alimentação, para idosos vulneráveis, é a posição em que ele vai comer. Porque por conta, né, da traqueia, dos órgãos já não terem mais a flexibilidade ou o movimento completo, às vezes ele pode broncoaspirar. Porque a comida foi para um órgão errado ali no caminho. Então, a gente também, além da qualidade da alimentação, para idosos que são mais vulneráveis, que são as maiores vítimas de violência ou que podem ser vítimas por conta de negligência, por não saber, é a posição em que se come. Porque a gente precisa ficar atento a essa questão. Bem lembrado. Outro item. Estávamos falando ali, e na conversa que o Abinal estava tendo ali com a nossa especialista, falando sobre essa questão, dessa necessidade de um aquecimento diferente. A gente tem um corpo com uma outra composição de gordura, com uma outra composição óssea. Qual é o primeiro cuidado que a gente tem que ter quando pensar nesse corpinho estar aquecido o tempo todo e os perigos, né? Que a gente Ao contrário da gente ter que fazer uma avaliação do que ele gosta, prefere da alimentação, o aquecimento, por exemplo, não é uma opção dele.
Tá vendo, né? Salô? Não pode ser uma opção. Nós temos que estar com os membros sempre aquecidos, tá? Então, os pés, então um agasalho, porque Articulação os idosos, fria dói. As articulações, né, dói muito. Hoje mesmo eu recebi o telefonema de uma, que eu sou ozonioterapeuta também, né, e eu estou fazendo tratamento nos joelhos dela, e ela foi para natação, fez uma atividade errada e passou o final de semana acamada com muita dor. E então, né, eu fiz já as orientações de manter o joelho aquecidinho, principalmente à noite, para ela dormir, e daí, chegando lá, eu já vou socorrê-la. Mas ela está sofrendo bastante judiação. Então, os nossos membros inferiores, eles têm que estar aquecidos. Tá? Não dá para o idoso, porque geralmente somos bastante teimosos. Né? É mesmo? Que bom saber. Então, nós precisamos dar ouvido a algumas situações que só vão nos beneficiar. E essa é uma, realmente, as articulações doem Olha aí o bastante. que a especialista está dizendo, dar ouvidos, principalmente à nora, tá? É só isso que eu tenho para dizer por enquanto. Aí nós temos aqui uma toalha muito bem dobrada, que foi dobrada pelo Abinal, que está se achando desde o último programa que nós fizemos por aqui sobre a organização da casa. Deixa eu até, foi quarta passada, né? Passou na quarta passada, deixa eu até destacar aqui que as meninas não estavam conseguindo dobrar. Abinal, você lembra como é que dobra? Falei, lembro, claro. Dobrei, tá ali, ó. Vejam. Cara, a gente zoa muito, brinca muito com a memória do Abinal, mas é o que sai. Não, mas de é o seguinte, boas. ele equaliza a memória. Ele O equaliza. dia que ele lembrou de dobrar, ele veio pra cá sem maquiagem. É verdade. Ele vai escolher onde que ele vai usar o pouco que tem. Provavelmente ele tá só de bermuda agora lá. É verdade. Foca em algumas coisas. É verdade. Provavelmente a criança tá na escola até agora que não foi buscar. Ixi, verdade. Ai, por favor, não esqueça dentro do carro. Não. Na escola ainda tudo bem, mas... verdade. Deus o livre. E o que essa toalhinha representa por aqui no cuidado com os Banho banho quentinho, seguro né? e rápido? Então, banho seguro e rápido. Eu tenho uma experiência muito pessoal. Meu esposo, a semana passada, chegou da academia, foi tomar banho. E ficou na água pelando. Ficou. Acontece Saiu, às vezes. não estava sentindo frio. E o que aconteceu? Queimou? Como diziam os antigos, pegou um golpe de ar, de vento gelado. Tomou aquele choque. Amanheceu espirrando, e ficou uns 2 dias muito ruim. Okay. E aí quando ele saiu, eu falei, você tá agasalhado? Porque a questão da teimosia. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode. falou pra ele, eu te avisei? Só pra gente se conhecer. Você fala assim. Muitas vezes eu falo, mas não adianta não. Porque deve dar um prazer falar isso. Eu te avisei. Eu te avisei. Não, assim, agora caiu melhor a ficha. Exatamente, eu falei, mas eu falei pra você que quando saiu do banheiro não era pra ficar sem agasalho. Mas é assim mesmo. Todo casal Então... idoso é constituído de 2 tipos de pessoas, um teimoso e um que eu te avisei. Não, os dois não tem bola. Um banho seguro e rápido. Seguro Lembrando e rápido. que de preferência um banheiro que tenha onde segurar, onde apoiar-se. Se for necessário, até uma cadeira para sentar. Também em alguns movimentos mais delicados. E o idoso tem que saber de uma importância. Ele precisa tomar banho todos os dias. Chega uma fase que a gente não, eu ainda não estou nessa fase. Mas eu acho que posso chegar, né, gente? Eu não estou nessa fase ainda. Você não quer aproveitar e revelar na TV? Eu trabalhei numa casa de idosos, na realidade supervisionei estágio. E olha, era uma luta para dar banho nos idosos. Então, olha, a higiene faz parte da nossa vida. Precisamos tomar banho todos os dias. A água não pode estar pelando porque é muito perigoso. Joga a pressão lá para baixo. E o banho não precisa ficar 1 hora. Um banho de
5, 10 minutos está o suficiente. Saboou, passou lá nos principais e tudo. Perfeito, tá ótimo, tá limpa, linda, maravilhosa. Muito Deixa bem. eu só Temos dar um uma- problema aí pro Esse futuro. remédio Olha aí. aqui é do Aleixo, que ele trouxe hoje. Eu trouxe uma O que você A falou, Vivian, Binal? não, a Perdão, Vivian. Vivian, Não, perdão. é que eu ia dar uma contribuição, porque no processo de envelhecimento a gente vai perdendo alguns neurotransmissores. Então a E gente perde as nossas exatamente, é papilas isso mesmo. gustativas. Então a gente às vezes fica, por isso fica tocando um tanto de sal, um monte de coisa de tempero conforme a gente vai envelhecendo. E a nossa percepção de cheiro também. Então às vezes eles falam, é porque eu não suei, porque a gente vai suando menos Sim. mesmo, e eu não tô sentindo cheiro. Então, a gente, oficialmente, se der tudo certo, a gente vai envelhecer muito, porque a nossa expectativa de vida tem aumentado. Então, a aumentado. gente vai ter que cuidar da nossa higiene, independente de estar com os neurotransmissores de cheiro e funcionando adequadamente. É isso. Que todos perderemos, a gente só precisa ficar Imagina os atento. amigos que eu tenho que não tem memória, e em algum momento não vai ter memória e nem percepção do odor. Aí vai ficar ruim, viu? Vai ter que usar a Vai ficar IA ruim. para tomar banho. Deixa eu te fazer uma pergunta séria agora, já prevendo problemas futuros. Há uma mania nossa, do Brasil todo, de não levar produto químico a sério. A gente guarda antibiótico, Sim. o médico fala para tomar, a gente reparte, quebra no meio, faz uma porção. Não, a gente é engenheiro de medicamento. Fala que de médico é de louco, mas de farmacêutico, então... É. Quais são os cuidados que a gente tem em relação ao remédio? Porque a gente está falando de um grupo que toma remédio em Sim. frequência, né? Sim. Esse aqui, por exemplo, é tarja preta. Aqui botaram uma tarjinha preta aqui. Fizeram uma tardinha É preta. tarja preta aqui. Olha, Não vou dizer de onde veio. Quem é esse aí? Eu trabalhei bastante tempo Não é? com saúde da família e fazia bastante grupos para cuidados com os idosos, né? E na saúde da família, nós temos grupos das meninas que são as agentes comunitárias que visitam as famílias periodicamente, né? Então, o que a gente fazia? Porque a gente sabia que, muitos idosos moram sozinhos ainda. A gente pensa que não, mas tem muitos idosos morando sozinhos. E a maioria das vezes eu orientava as minhas meninas a levar ou pedir para um familiar aquelas caixinhas organizadoras, colocar o nome da medicação, o horário direitinho para eles poderem fazer uso nos horários direitinho. Ainda assim era muito complicado, porque quando elas voltavam lá estava tudo misturado, né? Mas para a família principalmente, né? Para a família ter esse olhar para o idoso com mais carinho, entender que ele precisa tomar medicação. Muitas vezes são muitas medicações. Né? Às vezes eles vão no posto de saúde, vêm com uma sacolinha quase cheia. Mas não sabe o que fazer E com não, tanto não, remédio, não sabe. tantos horários. Mistura, são muitos horários. Eu É de ganhei um manhã, presente. tarde, noite. Eu ganhei um presente muito bem intencionado essa semana, que é uma caixinha com datas, assim, toda quadradinha, assim, com o grupinho em cada quadradinho. Também, às vezes a gente coloca Já tem, de manhã. já tem amigos se antecipando, né? Já. Quem pensa no futuro, gente. Esse projeto. Tem o Pensando sol, no processo de né? envelhecimento. Tem, às vezes tem, tipo, por exemplo, precisa tomar uma medicação no período da manhã e a outra à noite. Já Então tem um tem o quadradinho sol, lá. tem a lua, entendeu? A gente já explica para eles poderem. Ô, Abinal, eu só fico assim, pensando no tipo de presente que o Aleixo ganha. Lembra que ele ganhou um Bem inusitado, despertador? né? Foi. Agora ele ganha uma caixinha de remédio. São Não é? dicas? E eu não vou falar de outros presentes que ele ganha, como é, Vivian? São dicas, será? Então, Não, são coisas necessárias. importantes. Eu ganhei um saco e uma luva de boxe pra manter as amizades. Pra concentrar a energia onde ela te mantém Onde sem ir pra cadeia. Uma impressora para imprimir a foto de alguns Sim, nomes colar e lá, nomes. né? E nomes e chamadas. A minha não tá lá não, né? Então, mas Abinal, a gente Não, corre não, riscos. não, você é amigão. olha, gente, mas olha, isso aqui acho que é uma das coisas mais importantes aqui dessa mesa, porque realmente muitos idosos fazem uso de muitas medicações e a família precisa estar bastante atenta, né? Ter um olhar bem especial em relação a este cuidado. Quando a gente fala de hidratação,
E a gente sabe que hidratação em qualquer fase da vida, ela é primordial. Existe a diferença de saúde e doença na hidratação também. Sim. Quais são os cuidados especiais quando a gente deve pensar em hidratação de idosos? Todos os cuidados possíveis, né? A hidratação, por exemplo, o idoso, ele não gosta de tomar água. Aliás, eu conheço muita gente nova, atendi muita gente nova que falava para mim, mas eu não gosto de água, a água é horrível. E aí, o que eu fazia? Geralmente eu falava, olha, faz uma coisa, saboriza a água. Coloca uma folhinha de hortelã, coloca um pedacinho de casca de limão ou de laranja, entendeu? Ou, se de tudo você não conseguir tomar água, faz o chá. Qualquer tipo de chá que você gosta. O chá que você gosta, Diminui o dano. Sim, porque se você tomar o chá sem o açúcar, só que ele não pode ter o açúcar, porque com o açúcar ele vira alimento. Aí vira um então processo de digestão. ele não pode, ele tem que ser sem açúcar. Então ela faz o chá, deixa lá uma caneca de chá e de hora em hora pode dar uma esquentadinha lá, às vezes não gosta de tomar. Agora, por exemplo, ninguém gosta, até outro dia... Até a minha vizinha falou, ai, mas é horrível tomar água nesse frio. É um frio. Eu falei, filha, esquenta a água e toma. Ave, mas água morna é horrível. Eu falei, então, mas você tem que tomar de algum jeito. Como a fria não desce, vê se a morna desce. Se não desce, faz o chá, toma o chá. Desidratação também é horrível. Pois é, né? Então, desidratar é pior do que tomar um copo de água. Então, acho que olha... importante demais, mas dá para saborizar, dá para tomar como chá, então, né? É necessário. É necessário, Muito obrigada, é muito Lúcia. importante. Imagina, Obrigada, foi um Deus te prazer abençoe. estar com você. Deu tudo certo, né? Legal. Deu tudo Eu nem pedi para você olhar para a câmera. Não é? Obrigada. Obrigada, querida. Final. Até aproveitando o gancho aqui, ô Vivian, nessa fase também a visão já não é aquilo tudo, né? Vai perdendo a visão, às vezes o braço vai ficando curto, né? Por mais que às vezes use um óculos, mas não consegue enxergar direito, às vezes quer fazer uma leitura da Bíblia, por exemplo, né? Manter a comunhão e tudo mais e não consegue. Sabia que a Novo Tempo, ela criou um material para essas pessoas que querem acompanhar, ou melhor, querem estudar mais a fundo a palavra de Deus e não conseguem ler ou têm muita dificuldade. O novo material que foi criado é o Deus que Fala, criado pela Escola Bíblica junto com a Rádio Novo Tempo, onde em áudio você vai ter 16 capítulos incríveis narrados tanto pela Esperança, né? A Esperança faz introdução, vem o pastor Neumel Stina trazendo todo o contexto bíblico e depois vem toda uma narrativa também, uma dramatização dentro de algumas histórias bíblicas. Gente, incrível, fantástico. E você pode aprender mais da Bíblia dessa forma simples, prática, apenas ouvindo em áudio. Quer saber mais? Então manda mensagem agora no WhatsApp da Esperança com a frase "O Deus que Fala". Ou pode ser áudio também, manda áudio ali, "O Deus que Fala". Ela já vai enviar para você esse material inteiramente gratuito, tá bom? 12982000062 é o WhatsApp da Esperança para você já mandar mensagem agora. 12982000062. Aproveita que a gente vai para o intervalo agora, rapidinho, e manda a sua mensagem, que a gente já está de volta. Simbora por aqui no seu Entre Família, coisa boa ter você juntinho com a gente todas as tardes, coisa boa, hein? Começou a nossa semana de Entre Família, você sabe, é de segunda a sexta-feira, das 2h30 às 4h. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo a essa família que só cresce cada vez mais. E a gente estava num chazinho aqui, num bate-papo, chá e tal. Agora, Vivian, disseram que a gente tem que voltar. Menina, ok. Vamos voltar para lá? Já tomamos o nosso chazinho. Biscoitinho bom demais esse, hein? Menina! E vamos voltar por Venham aqui. para cá. Darley de Pastor Aleixo tem perguntas também, Tem né? interações. Interações? E tem uma muito bonitinha que chegou agora. É Não. mesmo?
Bora conferir. É da então. Rose, lá de Cachoeira, Bahia. Olá, Binal, Oi. Pastor Robson e Darleide. Sou a Rose, estou aqui morando perto do Uniaene, passando para agradecer, pois já recebi a minha revista Sem Tabus na sexta-feira passada. Beijos. Beijo pra você também. Que maravilha. alegria. E assim como você, milhares e milhares de pessoas já receberam a revista Sem Tabus. Outras estão por receber porque pediram mais recentemente. E você, se tem interesse, vem com a gente. Vamos estudar sobre sexualidade. Peça a revista Sem Tabus no 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse assunto é incrível. Ou pode mandar um WhatsApp pra gente no 98244 44 49. Basta escrever assim, Sem Tabus. Sabe que a gente vai dar um pulinho agora via a Sara, nossa repórter, que foi conhecer um lugar que recebe os idosos por ali. O que eles fazem? Como pensar sobre um lugar onde os idosos fiquem? Tem muita gente que tem um baita preconceito, uma baita dificuldade de lidar com essa ideia de colocar um idoso em algum lugar, mas é que para algumas pessoas é uma necessidade. Para outros idosos, é um querer destes idosos ter um lugar preparado para recebê-los. Enfim, há muitas questões envolvidas, mas vamos ouvir a Sara e a reportagem que ela preparou para a gente. Nos últimos 12 anos, o número de idosos no Brasil cresceu 57,4%. Olha só que notícia boa. Mas aí vem aquela preocupação. Com quem morar? Como fazer? Porque afinal, ter uma terceira idade com qualidade é fundamental, né? E aí que entra a Canzen, onde estamos aqui agora, que é um residencial sênior no interior de São Paulo. Eles têm um lindo trabalho por aqui e principalmente incluindo a presença dos familiares. Aqui no Canzen, ele é bem diferenciado, assim, né? É um espaço gostoso. Nosso propósito é fazer com que o morador se sinta em casa, né? Então a gente respeita a individualidade de cada um, né? A rotina de cada um. Então a gente busca também algumas atividades que têm relação um pouco com a história de vida deles, né? E levando sempre em conta o bem-estar e também essa questão da saúde, né? Enfermeira, fisioterapeuta, psicóloga, nutricionista, fonoaudiólogo, personal trainer e a lista não para por aqui. Tudo para proporcionar o melhor ambiente possível para cada morador. Eu me sinto ótima, sou muito feliz aqui. O lugar é maravilhoso, a gente tem tudo o que precisa e eu sou muito feliz. É uma coisa maravilhosa. Primeiro que o lugar é lindo, né? Eu estou acostumado com isso porque lá em Piracicaba eu morava dentro da Exalc, no parque da USP, lá dentro. Lá é muito cheio de alunos, né? O ano inteiro. Aqui é cheio de visitas, de familiares dos que moram aqui. Então morar aqui é muito interessante. A gente é uma família. Eu considero todos uma família, o que a gente é aqui. A Canzen Home é um lar de idosos, também conhecida como residencial sênior. Eles possuem diversos tipos de moradores, inclusive aqueles que precisam de cuidados médicos especiais. No mês de março, morando nos Estados Unidos já há 21 anos, eu fui diagnosticada com breast cancer, câncer de mama e afetou meus pulmões e minha respiração. Basicamente, passei a respirar com um pulmão. Nesse um mês, que é março, até agora, algumas decisões difíceis, mas eu resolvi retornar para as minhas raízes. Eu cheguei aqui de ambulância, em maca, e em 30 dias eu voltei a cantar, quando eu não tinha mais voz. Eu estou muito feliz com essa opção, principalmente com o apoio da minha família, e encontrei aqui uma energia maravilhosa, onde os profissionais têm um foco de trabalhar em time. Isso faz muita diferença, principalmente tendo a família também ao lado. Família, uma palavrinha tão pequena, mas que faz uma enorme diferença. Na Canzen, o contato com os familiares não é só liberado, como também estimulado.
A visita ela é muito importante no nosso dia a dia e no dia a dia dos moradores aqui do Kanzen. E ela é muito presente, né? Então a gente recebe tanto amigos quanto familiares, né? A gente ajuda também a fazer as festividades aqui, que a gente gosta da família sempre perto, né? Se acaso não der, tem alguns moradores que moram, né, alguns familiares que moram no exterior ou moram longe, a gente faz videochamada, então a gente acha importante a presença da família, mesmo com a distância, a gente dá um jeito de ter essa aproximação. E que isso é muito importante para a qualidade de vida, né, do morador, na parte do bem-estar social, isso é muito importante. Então a gente estimula esses encontros, né, então a visita pode vir sempre nos avisando, né, assim, que vai vir almoçar, vem tomar um café, e aí a gente recebe da melhor maneira possível. A Laura deixou familiares no exterior, mas o contato continua frequente. Na Kanzen, ela tem os melhores cuidados e ainda a possibilidade de estar perto de outros familiares, como seus irmãos. Sempre tivemos um ótimo relacionamento, mesmo vivendo fora do país há muito tempo, e eles estão constantemente aqui comigo. Foi um alívio bastante grande tê-los ao meu lado, e eles estão assim fascinados com a evolução rápida que eu estou tendo aqui. Faz toda a diferença estar perto da minha irmã. É importante, eu acredito que para o tratamento dela, inclusive. Eu posso visitá-la com a frequência que eu quiser, né? Então, como hoje em dia eu tenho tempo disponível, eu posso visitá-la 2, 3 vezes na semana, às vezes até mais. E toda vez que eu venho aqui, eu também posso participar, às vezes, do café da tarde, né? Eu posso participar do almoço com ela. Então, eu acho que isso é muito bom, né? Para ela e para mim também, viu? É mágico estar próximo de alguém que você ama sem a preocupação da distância, que esse era um fator que os preocupava mais, né? Isso é muito importante. Eu acho que é importante não só fisicamente a presença, mas emocionalmente. Tenho 2 filhas que moram aqui, elas de vez em quando estão aqui. Vem meu neto, vem meu bisneto, vem a minha bisnetinha. Esse sorriso de orelha a orelha é só de citar o momento. Imagina como é a felicidade de vivê-lo. É um meio muito bom, com gente muito boa. As visitas são constantes e importantíssimas. A gente é difícil ficar afastado dos familiares mais próximos, né? Meu filho vem me ver praticamente toda semana. E quando ele vem, ele almoça aqui ou janta. Sempre tem alguma coisa para fazer. Então, é sempre muito bom, tem sempre gente junto, né? Ter um ambiente lindo, confortável, alegre, seguro e saudável é essencial, mas nada substitui um abraço apertado. Muito bonito, né? E o principal que a gente destaca aqui é essa proximidade da família, né? Não é colocar em um espaço como esse ou outros lugares mais simples, onde muitos idosos ficam também, mas a proximidade da família. A família está presente em vários momentos também. Abraço ali para fugiu o nome dela agora, que já esteve com a gente aqui no programa, a Mariana, né, que esteve com a gente várias vezes aqui no programa. Obrigado, Mariana, por mostrar um pouco do seu espaço aí também. E chama atenção, mesmo que pareça assim um momento disruptivo, desagradável, mas chama atenção quando a gente, neste momento, passou a tratar o que era absolutamente natural como algo extraordinário. Olha que diferente tem o contato com a família. Isso significa que a gente naturalizou o isolamento. Quando você apresenta o contato com a família, com o idoso, como um diferencial, é porque a gente tem um problema seríssimo. E o isolamento social da família ou com outras pessoas é um fator de risco, tanto para adoecimento, para desenvolvimento de demências, por exemplo, quanto para violência.
né? Então, é importante que a gente dê a oportunidade do convívio social aos idosos, que não seja numa clínica, né, numa ILPI como essa, mas mesmo enquanto políticas públicas, a gente tem em todas as cidades núcleos de convivência de idosos, que são os NCIs, que são lugares que recebem os idosos para atividades e que são mantidos por políticas públicas, então sem custo para a população. A gente tem em alguns lugares os centros-dia, que tem alguns particulares, mas também tem enquanto política pública, que daí os idosos que estão mais vulneráveis e que são mais dependentes, também podem ficar ali durante o dia e depois voltar para a família, para o convívio da família durante a noite, que mesmo pessoas que são idosas e vulneráveis crescem e se sentem, é uma condição de saúde a convivência com outros, né? E há uma questão que é o centro de toda relação violenta. Não existe violência em que você não tire do outro uma escolha. Toda violência você retira do outro a liberdade de escolher sobre aquilo. Então, quando a pessoa está isolada por escolha dos outros, isso é um ato de violência. Ele não tem a escolha de conviver. Tirou dele. Então, aí nós não estamos falando mais de um asilo, nós estamos falando de uma penitenciária. Ai, são tantos os aspectos envolvidos, né? Porque o fato de um idoso já não ter mais o seu canto, o seu lugar, a sua casa, as suas coisas, e ele vai morar com um parente, vai morar com um filho, enfim, vai morar com outros, isso já é como você arrancar uma raiz, uma árvore com raiz e tudo. Já é quase uma penalidade. E isso por si só é uma penalidade que a vida impõe. Então, isso já nos faz pensar quão exigente é que a gente tenha a percepção desse outro com suas particularidades no sentido de ser um idoso, que vai requerer os cuidados de outros e ele vai precisar ser acolhido. Também exige-se um certo entendimento deste para que ele se permita ser cuidado sem se sentir como imagino que sinta-se de alguma forma. Mas se entende que, assim, há uma violência por si só em envelhecer e perder o seu canto. Como há uma violência de que esse idoso esteja sozinho. Não, porque, por exemplo, minha mãe mora sozinha, com 75 anos. Ela não admite cuidados. Mas você não pode acreditar, e eu não acredito, que uma pessoa com 75 anos já não requeira cuidado nenhum. Assistência. Assistência nenhuma. Mas se mantém ali, como nós vimos agora há pouco, uma teimosia. E outra coisa que eu queria citar é que a gente considere que as pessoas que levaram em conta os seus idosos ficar num lugar como estes, claro, que é de uma classe social que deu para ver, que é de uma classe social de maior recurso, outros tipos de abrigos, de asilos, de lugares para receber idosos noutras camadas da sociedade, mas a gente tem bastante crítica com os familiares destas pessoas ou daquelas pessoas. A gente não sabe como é a vida daquelas pessoas que não tinham como dar suporte aos seus idosos. Na minha casa, meu marido trabalha num horário e eu trabalho no outro. Por que meu marido trabalha no horário noturno? Para que ele fique durante o dia e maior tempo com a minha sogra. Só que isso, se eu penso em pessoas que não podem fazer uma distinção de horário para trabalhar, com quem que esse idoso fica? Onde ele mora, onde ele está. Então a gente olha para os familiares e dizem assim, não ama, os pais deram a vida por eles, mas eles trabalham para se sustentar, sabe? É só para a gente olhar para outras camadas dessa realidade e considerar que há muito que se pensar para além de, pois lá numa casa de abrigo. A gente vive alguma geração, que é a geração que a gente chama de geração sanduíche. Isso. A gente tem tanto responsabilidade com os nossos pais, com os nossos avós, mas a gente também tem os filhos, os netos, e além da questão do trabalho, da subsistência, que para a maior parte das pessoas não é uma opção. Exato. Abrir uma pessoa da família, abrir mão do trabalho para ficar com alguém. Então, é importante que a gente olhe com esse olhar do tipo de realidades diferentes que a gente tem e da importância da gente se preparar para a nossa própria velhice. Exato. Porque quando a gente não consegue se imaginar como uma pessoa que em algum momento a gente vai precisar de cuidado,
A gente precisa ter essa noção de que a gente pode estender esse cuidado por maior Mas tempo vai chegar. possível. Que seja com 90, 94, enquanto a gente... Mas vai ter uma hora que eu vou precisar de cuidado. Só que isso vai depender da forma como eu enxergo e como eu olho minha vida e me preparo para o futuro. Verdade. E a gente quer saber também, daqui a pouco, depois do intervalo, da sua opinião, ou melhor, da sua realidade aí. Conta pra gente como tem sido a sua realidade vivida aí no dia a dia. Vamos para aquele intervalo, daqui a pouquinho tem a sua interação. Estou aqui para agradecer a você que é Anjo da Esperança, que nos ajuda a fazer a Novo Tempo, rádio, televisão, internet. Todas as iniciativas têm como suporte aqueles que nós chamamos de Anjos da Esperança, que voluntariamente nos ajudam financeiramente a cada mês. E nós temos diferentes formas de fazer a doação. Você pode fazer Pix, você pode usar cartão de crédito, você pode usar o boleto bancário. Mas aí a gente sabe que às vezes dá aquela esquecidinha no boleto, né? E como é que faz depois para recuperar? A gente conta tudinho para você agora. Eu não acredito no que eu fiz. Seu José, o que aconteceu? Esqueci de pagar o boleto do Anjos da Esperança. Calma, homem, não se preocupe. A Novo Tempo resolve tudo pra gente. Como assim? Mesmo que você tenha esquecido o vencimento do boleto, você tem até 59 dias para pagar, em qualquer banco ou lotérica. Ah, então ainda dá tempo? Claro que dá. Se você perdeu o boleto, é só você mandar uma mensagem para o Zap 9817-66630. Que maravilha! E tem mais, você pode doar com seu cartão de crédito, débito automático e até programar um Pix recorrente ao teu banco. Com tanta facilidade, eu vou resolver isso agora mesmo, Dona Maria. Sou anjo. Sou Novo Tempo. Que gracinha, que gracinha. Muito obrigada. Então, eles já deram todas as informações. Esquecer, todo mundo esquece. A Binal esquece, eu esqueço, os mais velhos esquecem, mas sempre tem uma saída e aí está a informação para você. Vem ser Anjo da Esperança com a gente, juntos fazemos muito mais. Hora de interações. O que a gente não esquece aqui é a sua interação, viu? Mandou pra cá no 12983150249. Se não mandou, vai mandando aí também, viu? Que talvez dê tempo de colocar. A primeira que chega por aqui é anônima. Estou cuidando de um idoso que não gosta de tomar banho. Fica violento e diz que ninguém manda nele. O que fazer nesse caso, Vivian? A gente precisa entender, a gente não tem essa informação do grau de consciência que esse idoso tem. Né? Porque se ele tiver com algum tipo de demência, talvez o entendimento dele desse processo seja um pouco mais difícil. Mas uma coisa que a gente pode fazer, ele entendendo, além de explicar, que foi o que a Lúcia falou, de dizer dessa importância, a gente pode tentar pensar em adequação de horário. Porque às vezes a gente quer que o idoso tome banho pela manhã ou no final do dia, mas às vezes para ele, na negociação, fica um pouco mais confortável se a gente tomar no final da tarde ou no meio da tarde porque está mais quente, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente precisa só tentar entender mesmo a condição de entendimento dele disso e aí partir para o processo de negociação. Banho a gente não negocia, a gente não pula, a gente só negocia o horário. Isso a gente pode fazer. E talvez também, Vivi, tentar entender quais são esses desconfortos. Você não quer tomar banho por quê? Porque vai ficar em pé um tempo que vai ficar cansativo, a temperatura da água, a estrutura física do banheiro, porque pode ser que não seja o banho em si, né? Mas as dores que ele está envolvendo. Ou a questão da vulnerabilidade. Por exemplo, construir aqui, como a gente não tem uma informação, que é um idoso do sexo masculino tendo cuidado por uma pessoa do sexo feminino. E aí isso pode constrangê-lo de alguma forma. Né? Então a gente também precisaria olhar isso como uma possibilidade na questão do cuidado e ver se algum filho ou algum outro tipo de ajuda para essa ação em específico. Pode ser isso. Quem mais está chegando por aqui é a Penina. Conheço um idoso que está sofrendo agressão física da própria esposa, que não tem paciência nenhuma. Ele tem 72 anos com um pouco de demência. E aí, às vezes, a gente não sabe a idade dessa esposa, que também possivelmente seja uma idosa e que tenha lá suas dificuldades também. Quem cuida dela para cuidar dele?
né? Que não justifica a violência, mas a gente entende que é alguém que certamente precisa de algum cuidado extra. E aí a gente tem alguns caminhos, né? A gente pode chamar uma equipe da saúde da família ali que dá atenção na atenção básica para olhar as condições de cuidado. E aí, essa equipe, em constatando a violência, essas questões, pode fazer uma denúncia, ou mesmo a gente que presencia ou mesmo desconfia de uma violência, a gente pode fazer uma denúncia que pode ser anônima pelo Disque 100. Isso é uma possibilidade, daí vão verificar a condição em que estão cuidados e aí vão acionar ou a família para dar esse suporte para esse casal de idosos, ou o Estado para gerenciar essa questão. Tem mais uma que chegou aqui, da Marilza, de Óbidos, no Pará. Minha mãe tem 70 anos e sofre com meu irmão que bebe e chega tarde da noite em casa xingando e humilhando a todos. Inclusive a nossa mãe com ameaças e palavras duras. Já denunciamos, mas ela própria não deixa que sejam tomadas medidas contra ele. Quero saber o que podemos fazer em relação a ele, que mora com ela, mais uns irmãos. É uma questão de segurança pública. A gente tem uma dificuldade, né? Porque como a violência é por alguém da família, a gente tem a dificuldade de fazer com que esta pessoa assuma a responsabilidade pelo ato que está cometendo. Então essa é uma questão. Mas pensando nisso, a gente precisa talvez da mediação mesmo do Ministério Público para acionar e pedir uma ação nesse sentido, já que ela não tem conseguido botar o limite que é necessário. E existe uma questão jurídica legal em que ela não categoriza o crime. Então ela pode sozinha não denunciar, mas essa denúncia pode ser feita, inclusive, ela é a vulnerável, né? Da situação. Os demais familiares não podem se omitir, porque eles incorrem em crime também. Sim. Então, esse silêncio é porque é da família, a gente não sabe o que fazer. Vocês se tornam omissos, tá? Cuidado com isso. Mais uma interação agora da Lidiane Martins. Oi, Lidiane, querida, beijo. Ajudei a cuidar da minha avó até o fim. Ela faleceu com 104 anos. No ano da sua morte, foi o mais difícil. Os remédios já não faziam efeitos. Já não dormia e gritava de dor. Estava totalmente acamada. Pensar o outro como o outro foi o que mais aprendi. Carregar quando o outro não tem forças, alimentar quando o outro não tem forças, fazer higiene quando o outro não tem forças, foi a experiência mais marcante e a que mais aprendi sobre a vida e o caminhar para o fim. Uau! Obrigada, Lidiane. Isso é uma reflexão profunda, né? Sim. A gente tem um discurso comum que a gente tem que fazer para o outro que a gente gostaria que fizessem para a gente. E esse não é o caminho. A gente precisa fazer para o outro aquilo que ele precisa, aquilo que é bom para ele, aquilo que ele gostaria. Mas sair desse nosso lugar é um exercício que, como a Leidiane falou, é de um aprendizado significativo. Esse é você aplicou muito bem, né? Um dos textos mais distorcidos da Bíblia, que é amar o próximo como a ti mesmo. Mas o contexto de amar o próximo como a ti mesmo é do amor no quadrado da lei. Não é a ação prática, mas o que a lei presume para mim, a lei do amor, é que se presume para o outro. Ame o próximo como a ti mesmo. Entregue para o outro todos os direitos possíveis. E um dos direitos é tratar a diferença como diferença. Isso é fundamental. Verdade. Tem mais uma interação para a gente fechar por aqui. Nosso tempo está correndo. Bibi! Ô, Bibi! Oi, e aí, Bibi. Tudo certo? Bibi! Ela diz o seguinte, boa tarde. Foi irresistível, é irresistível. Eu tenho 57 anos e já disse para os meus filhos que quando eu não conseguir cuidar de mim mesma, que me deixe sempre de meias e bem coberta, porque sou muito friorenta. Olha aí, Bibi, já deixou o recado. Muito bom. Obrigado, Bibi. E obrigado, Vivian, por estar com a gente hoje aqui. Inclusive, tiveram algumas participações aqui, pessoas que disseram que acham você muito parecida com a Flávia do Vida e Saúde. Disseram que parecem irmãs. Quem sabe um dia... Isso é geral. estarão as duas lá Todo participando. mundo diz isso porque é geral. Mas obrigado, viu? Obrigada. Obrigado, o prazer foi meu. É super importante o tema, a gente pensar na velhice, nos cuidados com a velhice e do nosso processo de envelhecimento. Foi um prazer participar. Obrigada. Uma das piores fobias, se não a pior fobia
generalizada que o pecado criou é a fobia que a gente tem em servir. A gente trabalha, pensa e, de uma forma geral, estudamos, conquistamos, pensamos em progresso para atravessar a linha entre o servir e o servido. A gente sai de um mundo onde servimos e queremos conquistar um mundo onde seremos servidos. E esse é o ponto de chegada, que é absolutamente inverso ao processo de salvação. A salvação é pegar alguém que deseja ser servido e colocar nele a alegria de servir. Deus chamou um povo que estava escravizado no Egito, mas tinha uma dignidade de ser o primogênito de Deus na terra, para que saísse da escravidão sem propósito, para viver uma vida de serviço a Ele. Faraó tem outra lógica na cabeça. Faraó representa a forma mundana de pensar as pessoas como coisas, de pensar as pessoas a partir de quais benefícios elas entregam imediatamente para a gente, o que é um tiro de escopeta no pé, porque não somos capazes de entender e nem de dimensionar quais são os benefícios que as pessoas trazem para a gente. E muitas vezes a gente faz literalmente isso, joga a água com a placenta e a criança fora, porque o maior benefício de exercício em viver a eternidade é exatamente o quanto o relacionamento com as pessoas nos dão significado ao servirmos elas. O mundo pensa assim, não posso te servir, você não pode me servir, portanto você não serve para nada. A lógica do céu é a inversa. Se eu estou com possibilidade de te servir e te desenvolver, eu vivo o meu propósito. Não há absolutamente nenhuma forma de viver o propósito sem servir. Faraó chega para Moisés e pergunta para Moisés, vocês vão para o deserto e eu quero saber quem vai. A resposta de Moisés em Gênesis capítulo 10, verso 9 é, nós vamos com todos. Nós vamos com os nossos jovens, nós vamos com os nossos velhos, nós vamos com os nossos filhos e nós vamos com as nossas posses. E faz uma lista, mas fique com essa frase, nós vamos com todos. Porque o corpo de Cristo é feito de todas as partes. Quando uma parte adoece, ela é uma parte do corpo. Quando uma parte envelhece, ela é uma parte do corpo. Se há uma parte nova, é uma parte do corpo. A frase que determina a vida coletiva e a ida para a eternidade é exatamente essa. Vamos com todos. Vivemos em um planeta cuja lógica é amar as coisas e usar as pessoas. Deus nos convida para uma outra forma de existência, onde a gente aprende a usar as coisas e a amar as pessoas. Se você quiser viver de uma maneira celeste na sua casa, no seu convívio, repita isso para si mesmo. Estou indo para a realização de um sonho. Vamos com todos. Com todos, absolutamente. Somos parte do todo e o todo nos forma. Amém. Obrigado, pastor Aleixo. Obrigado você de casa. Vamos com todos. Vamos, é isso, é bênção ter você junto com a gente. Amanhã falando sobre as frustrações dos filhos sem resolver tudo para eles, lidando, né, com essas frustrações. Vem aí, Vida e Saúde. Sim, Vida e Saúde. Beijo, meus amores. A gente se encontra por aqui amanhã em mais um Entre Família. Beijo. Tchau.